Oi pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso de inspeção de equipamentos, certo? Como todos sabem, né, eu sou o professor Rafael e hoje aqui estamos dando início à nossa sétima videoaula sobre inspeção de fabricação, certo? Pois sim, só recapitulando, na nossa sexta videoaula nós continuamos falando, né, sobre o papel, né, que a inspeção de fabricação em si exerce sobre alguns equipamentos como permutadores, como tanques, como a atuação de válvulas, né, como você deve receber uma válvula, quais são os parâmetros que você deve observar em uma válvula, né, quando você recebe uma válvula, por exemplo, os tipos, certo? E entendemos também aí, né, que o inspetor de fabricação ele não se limita, né, foi mais uma vez ratificado de forma aprofundada, que o inspetor de fabricação ele não se limita a simplesmente processos de fabricação na empresa que fabrica, né, que fornece o material, e sim no próprio recebimento também. Ele tem que conhecer de fabricação para poder saber, para ter o gabarito de julgar, né, o poder de julgar ali aquele material como apto ou não apto, certo? E nessa nossa sétima videoaula, nós vamos estar falando aqui, por exemplo, sobre bombas centrífugas de processo, né? Vamos, no caso, dar continuidade ao nosso material, né, aos nossos equipamentos. Vamos ver aqui o procedimento que rege a norma, né? Então, sem mais delongas, vamos dar início aqui, que inclusive essa é a nossa parte final, né, da nossa parte do nosso aprofundamento, sendo que haverão algumas outras videoaulas posterior a essa como se fosse um bônus. Que bônus é esse? Que como a inspeção de fabricação ela é uma coisa abrangente, é uma matéria que abrange todo a inspeção de equipamento num todo, né, na parte de equipamentos, na parte de tubulação, de acessórios. Então nós temos aqui um parecer, né, um próximo material exibido, né, sem ser dessa aula próxima, será um material, né, de uma grande empresa do Brasil, né, não precisamos citar nomes aqui, mas é de uma grande empresa brasileira, certo? E gostaria de compartilhar do conhecimento dela, né, do que ela divulgou com os senhores. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa apresentação, né? Hoje, como havia combinado, vamos falar sobre bombas centrífugas de processo, né? As bombas que geram energia, movimento centrífugo. Muito bem. Este procedimento aplica-se às bombas centrífugas cuja fabricação atenda à norma API Standard, né, que é STD 610. Bom, então nós sabemos que quando formos tratar de bombas, qual é a norma que a gente tem que seguir fielmente? API STD 610, certo? Inicialmente, o inspetor deverá verificar os desenhos, folhas de dados, curvas, características, especificações técnicas, etc. Bom, até aí nada de diferente, certo? E aí, verificar o desenho para você saber, né, no fim, né, poder comparar com o equipamento que foi te apresentado no físico, né? Você ter o acesso aí a essa informação. Folha de dados, que são os dados relacionados aos parâmetros seguidos pelo equipamento, né? Tipo de material, faixa de pressão, bitola, faixa de temperatura, né? Entre outros dados. Curvas características, essas curvas características já dizem respeito ao quê? A limite, certo? A limites de variáveis, de parâmetros de trabalho, como pressão também. Certo, folha de dados, ele não necessariamente fala somente sobre os parâmetros. Ele fala dados como, por exemplo, o tipo de bomba, certo? O tipo de material. E as curvas são, por exemplo, limites de temperatura, limites de pressão de trabalho. Então, isso são curvas características. Especificações técnicas, né? Que cada bomba tem o seu predicado ali, certo? Então, esse tipo de verificação que o inspetor deve fazer em caráter inicial. Os componentes fundidos deverão atender ao estabelecido na MSS SP55. Bom,
componentes em peças de ferro fundido, né, de materiais fundidos em geral, todos nós já sabemos, já temos maturidade acadêmica suficiente para saber que materiais fundidos são materiais que possuem uma fragilidade maior devido ao excesso de carbono que gera uma dureza. Certo? Esse excesso de dureza nós sabemos que não é bom para a nossa tecnologia atual, né? Nossa tecnologia industrial atual. Certo? Por conta disso, ela necessita de um cuidado especial, cuidado esse que os senhores inspetores encontram na MSS SP55, certo? Os rolamentos e o selo mecânico deverão ser verificados observando-se o tipo e as características. Dois fatores importantíssimos, certo, senhores? O nosso selo mecânico e os nossos rolamentos, certo? Se o seu projeto da sua engenharia solicitou um rolamento de esfera ou um rolamento de rolo, de agulha, seja lá qual for, no recebimento, esse rolamento deve ser exatamente de acordo, né, com o especificado. Assim como o selo mecânico deve obedecer exatamente às exigências da engenharia. Deverão ser verificadas, senhores, as principais medidas de acordo com os desenhos e tolerâncias do fabricante e das normas de referência, com a bomba desmontada e após a montagem da mesma. Ou seja, senhores, dimensões da bomba agora, nesse caso, é a dimensão numérica, né? É uma checagem, uma inspeção dimensional. Então, o que acontece? O projeto já prevê, tanto de forma externa quanto de forma interna, as dimensões tanto da bomba, né, em termos de carcaça, quanto os componentes da bomba, certo? Os componentes internos da bomba. E para cada medida dessa, por questões de dilatação, por questões de folga, certo? Para que você não perca a sua eficiência, já há uma tolerância dimensional, certo? Por essa razão, certo? E juntamente com a necessidade de se inspecionar tanto o que está por fora quanto o que está por dentro da bomba. Então, ocorre o quê? Uma avaliação, certo? Segundo as normas de referência, né, que nós já sabemos, a API STD 610, certo? E é feita tanto com a bomba desmontada e após a montagem da bomba, certo? Bom, os flanges e conexões deverão estar de acordo com as normas de referência. Bom, senhores, na verdade, o que não pode estar de acordo com a norma de referência, né? Tudo está de acordo com a norma de referência, certo? E os flanges e as conexões também. Afinal de contas, não poderia ser diferente. Se o senhor tem uma bomba, que é um equipamento previsto dentro de um procedimento, é óbvio que o material acessório que é acoplado, certo? Ou até mesmo as formas de acoplamento, no caso dos flanges ali, é óbvio que ela tem que estar prevista, ou seja, não é qualquer tipo de bomba que admite um flange tal ou uma conexão tal. Então, de acordo com o procedimento, se você tem uma bomba X, ela vai admitir flanges e conexões X', certo? Não vai admitir conexões diferentes. E esse tipo de encaixe, esse tipo de simetria você encontra na nossa API, certo? Deverão ser verificadas as espessuras de paredes das partes sujeitas a pressões. Bom, não é novidade para ninguém, certo? Que regiões onde há o que? Picos de pressão, ou seja, pressões elevadas, né, acima de uma faixa normal, de uma faixa mínima, é necessário verificar, senhores, a espessura da sua parede. Por quê? Porque há necessidade de uma carne metálica, né, suficiente para suportar aquela pressão. Se o senhor me apresentar uma área de alta pressão com uma espessura muito fina, aquilo ali é tendencioso a falhar, aquilo ali é tendencioso a se romper com o tempo, certo? Porque independente de espessura ou material, vai haver uma fragilização com o tempo, certo? Materiais metálicos em geral
tem prazo de validade, tem dia para acabar. Então, senhores, deve ser verificada se a espessura de parede né, está de acordo com o procedimento, principalmente nas áreas sujeitas a pressões, certo? Principalmente sujeitas a pressões para que ele possa não comprometer a segurança dos funcionários que estão em volta, assim como aumentar o seu tempo de vida útil, né? Se você tem aí uma área de alta pressão com uma parede, com uma espessura de parede não prevista, não especificada pelo procedimento, aquele equipamento, se não romper, né, se não explodir, por exemplo, ou qualquer tipo de rompimento, ele vai ter um tempo de vida útil bem reduzido. Isso, inclusive, pode comprometer até mesmo outros componentes da bomba, mesmo que não próximos. Por quê? Por conta de um efeito, né, retrógrado, um efeito retardado, oriundo de quê? De um mau comportamento, de uma má reação da nossa bomba, né, nessa área. Deverão ser verificadas as folgas e dureza dos anéis de desgaste, conforme a API 610 e suas medidas de acordo com os desenhos do fabricante. Folga e dureza dos anéis de desgaste. Bom, primeiramente, anéis de desgaste. Então, nós já sabemos que ele é um anel, que ele está ali entre aspas, para evitar um desgaste da peça, muito embora ele seja um anel que está previsto um desgaste nele. Ele é um anel, ele é um metal de sacrifício, certo? Ele é um anel de sacrifício, certo, senhores? Então, o que ocorre? Folgas e dureza. Os anéis de desgaste, eles têm que possuir dureza equivalente a tipo de material que você está tratando e a faixa de pressão e temperatura que vai ser utilizada no trabalho, bem como, certo, as folgas. Afinal de contas, é necessário que você tenha uma previsão de posterior folga. Como assim? Se é um equipamento, ainda mais se tratando de bombas, uma bomba centrífuga, que é um equipamento dinâmico, certo? Um equipamento que tem uma rotação interna, que tem uma vibração, é inevitável que com o tempo esse equipamento ele comece a ter folgas. Então, a essas folgas já previstas no procedimento, são a elas que nós temos que nos atentar, certo? Então, a gente se atenha a esse tipo de parêntese, né? de questão, certo? Lembrando sempre que deve ser respeitada as folgas, já prevendo o acontecimento para que quando acontecer, e vai acontecer, o seu anel de desgaste já esteja preparado e vai suportar ali com a mesma competência, certo? Cada bomba deverá ser submetida aos seguintes ensaios: teste hidrostático na carcaça, teste de desempenho, certo? Esse NPSH aqui é uma sigla para teste de coluna d'água, de pressão de coluna d'água e balanceamento, certo? Tem que ser feito um teste hidrostático na carcaça, certo? Para saber se a carcaça ela tem alguma ruptura, algum tipo de vazamento, certo? Teste de desempenho para saber se a bomba, os componentes internos da bomba trabalhando em comunhão conseguem aí, né, desempenhar a função prevista e desejada. O NPSH, que é quando a gente precisa, eu acho que inclusive nós já vimos isso em algum lugar, em alguma matéria, eu não lembro, mas para saber sobre a que tipo de exposição a bomba vai ficar, por exemplo, se ela vai estar dependendo da altitude, se ela vai ter que ter uma resistência uma potencial de sucção ou até mesmo um potencial de lançamento, tudo isso depende. E o balanceamento dos componentes da bomba, certo? O teste de balanceamento. O teste hidrostático deverá ser realizado com a carcaça sem pintura, certo? Pintura, só lembrando que é sempre a última tarefa, certo? E está de acordo com a norma API STD 610. Bom, então, não é novidade para ninguém. Estudamos teste hidrostático aqui em outras videoaulas e sabemos que
Não é vantagem, não é lógico e viável você fazer um TH, né, um teste que pode determinar alguma descontinuidade, e um equipamento pintado. Porra, você está pintado, você não vai... Entendeu? Se você ainda não testou, por que você vai pintar? Aí dá uma ruptura ou acusa uma descontinuidade, você vai ter que usinar, que vai ter que trabalhar aquela parte, você vai ter que comprometer toda a pintura. E não queremos isso. Certo? Se logo não queremos isso, pintura por último. Certo? O ensaio de NPSH deverá ser realizado conforme a API, né? API, aí está 1, mas é I, 610. Também, todos esses ensaios estão previstos. E os balanceamentos estáticos, ou seja, balanceamento da máquina com ela parada, fora de funcionamento, e dinâmico, quando ela está em pleno funcionamento, dos elementos rotativos, certo? Que é um balanceamento, assim como há um balanceamento de um carro, dos elementos de um carro, há o balanceamento de do sistema de rotor do eixo e das hélices da bomba, certo? Deverão ser realizados de acordo com os requisitos da API STD 610. Beleza? O teste de desempenho abrange os ensaios hidráulico e mecânico do equipamento, certo? Como assim? De acordo, certo? Não é que o teste fique desnecessário, não é que ele seja dispensável por conta dos outros, não é isso. O teste de desempenho, ele abrange, que significa dizer que os testes de ensaio hidrostático e mecânico, né, no caso hidráulico e mecânico, está englobado pelo teste de desempenho. No caso, o teste de desempenho engloba esses ensaios, certo? De maneira que a bomba deverá operar durante período de tempo suficiente para permitir a obtenção de dados completos de todas as características da mesma. Ou seja, uma das características, pressão de trabalho, certo? Outra característica é a temperatura interna. Qual é a temperatura que os componentes estão gerando, de acordo com atrito, de acordo com geração, com dissipação de energia convertida em calor, né? E também, não menos importante, é o que? A vazão. Se você pega uma bomba, a bomba ela não produz um material, ela é simplesmente um material que injeta, por assim dizer, energia cinética, certo? Ela injeta o que? Movimento. Ela não produz nada, ela dá movimento àquilo que anteriormente estava, entre aspas, inerte, certo? Então, se vai gerar uma passagem, um transporte, uma locomoção de um fluido ou de um gás, tem que ter o quê? Tem que verificar uma coisa chamada vazão, certo? Se não tiver uma vazão boa, principalmente vazão, eu acho que um dos principais elementos a ser avaliado no teste de desempenho é a vazão da bomba. Porque uma bomba nova, ela tende a trabalhar com a pressão certa e com uma temperatura prevista, equilibrada, né? Que não vai superaquecer os seus componentes internos da bomba. Mas agora, e a vazão? A vazão é o que determina tudo na bomba. Por quê, senhores? O item, primeiro e principal item avaliado quando você vai colocar uma bomba, ela vai ficar a qual altura? Outra, qual é a vazão que ela precisa? O quanto de água, por exemplo, né? Vamos falar fluido, então. O quanto de fluido ela precisa transmitir por unidade de tempo? Isso é vazão, né? Volume por unidade de tempo, certo? Volume do fluido por unidade de tempo. Então, senhores, tudo depende. Se ela é uma bomba que vai estar embaixo e vai jogar e vai puxar de baixo e jogar para cima, ou se ela é uma bomba que está lá em cima e vai sugar daqui de baixo, aí já entra na parte mais do NPSH, mas tem a ver com vazão. Então, o desempenho, certo? Ele também abrange. Por essa razão ali, ó, abrange os ensaios hidráulicos, certo? Ou seja, de resistência de carcaça, certo? De geração de energia centrífuga, certo? Que aí já abrange também a parte mecânica, quando diz falar sobre a vazão, certo?
A bomba deverá operar durante um período de tempo suficiente para permitir a obtenção dos dados. Beleza. Nesse ensaio, deverão ser observadas pelo inspetor as seguintes ocorrências. Como eu acabei de dizer, aquecimento dos mancais. Por que aquecimento do mancal? Nós sabemos que dentro da bomba, na parte da hélice, todas as hélices são acopladas a uma coisinha chamada eixo, certo? O eixo, certo? Que está acoplado às hélices, que fazem as hélices girarem. Esse eixo, por sua vez, ele está repousado em quê? Qual é o berço do eixo que nós já aprendemos aqui? É o mancal. Certo? Então, se você não está com uma lubrificação certa, ou se esse mancal, não por caso, lubrificação, por causa desse mancal não ser um mancal de rolamento, certo? Se for um mancal de deslizamento, que não tem rolamento, ou se for um mancal de rolamento, mas que o rolamento não está próprio para aquele serviço, vai gerar um aquecimento, principalmente no de deslizamento por conta do atrito, certo? Se for um mancal de deslizamento e não estiver lubrificado, vai superaquecer e rápido, certo? Por quê? Porque não tem lubrificação, vai gerar muito atrito ali e vai aquecer, certo? Então deve ser avaliado aquecimento do mancal. Barulhos anormais. O que causa barulhos anormais? Componentes internos com folga, certo? Ou com folga por falta de aperto, de ajuste mecânico, ou ajuste dimensional incorreto, certo? A bomba, ela tem um eixo, ela tem um mancal, e eles não foram acoplados com dimensões equivalentes. Então vai dar ali um problema de folga e vai gerar um barulho. Em bombas usadas, por exemplo, a folga gerada pela vibração, pelo tempo de vibração, certo? E falando em vibração, olha o próximo item, vibração, certo, senhores? Porque a vibração, ela é uma, mecanicamente dizendo, ela é um dispersor de energia. Por quê? Você gera um trabalho, a máquina em operação ela gera um trabalho, ela gera uma energia mecânica, certo? Essa energia mecânica, quando você tem uma máquina com muita vibração, parte dessa energia é dissipada nesse movimento que gera a vibração. Então, a vibração, podemos concluir então que ela, consequentemente, em consequência da vibração, vem uma queda de eficiência, certo? Você vai ter uma queda de eficiência, certo? Então, é necessário ver a vibração. E a vibração também é oriunda de quê? De folga. Se você tem uma folga, que vibração, uma máquina 0 km completamente perfeita tem. Só com uma vibração completamente prevista. Certo? Agora, se você tiver componente com folga, eles vão o quê? Trepidar, eles vão vibrar mais do que o necessário, mais do que o previsto. Certo? E a essa vibração que estamos nos referindo. Certo? E todos esses parâmetros, cujos valores máximos são fixados pela API. Ponto. Tudo está na API. O que não está na API está na NSS SP55, que é para fundidos, certo? Nesse ensaio deverão ser vistas também as características da bomba, principalmente, olha aqui, não sou mãe de nada, não prevejo o futuro, mas olha aqui, a primeira coisa a ser vista, vazão, tem que ser visto, certo? A gente tem que avaliar a primeira coisa a ser avaliada é a vazão. Senão, de que adianta ter uma pressão boa, resistir bem à temperatura de trabalho, ter os componentes dimensionais ok, se a vazão não é a que você espera? Então não é uma bomba ideal para você. Certo? Então temos aí vazão, pressão de sucção. Aí já estamos dizendo da pressão atuante em que setor da bomba? No bocal de entrada, certo? Que é gerada por quem? Pela energia cinética gerada por quem? Pelo rotor, pelas hélices e o eixo que compõem o sistema de rotor, e a central motriz. Então, pressão de sucção. Não tem como a gente ter, certo? Uma expectativa, uma perspectiva de vazão ou até mesmo de saída, pressão de saída, se nós não sabemos o potencial de sucção dessa máquina. Então, temos que saber aí a pressão de sucção.
Pressão de recalque, certo? É importante saber a pressão de recalque, certo? Até por conta da não homogeneidade do transporte, da perturbação causada pelo fluido. Potência consumida no eixo. Por exemplo, uma bomba de... Um exemplo, vamos falar um valor aqui redondo, fácil de entender. Uma bomba de 50 kW, de 50 HP, certo? 50 horsepower, né, que é cavalo de vapor, de potência. Ela atende um serviço X, certo? Um serviço X, ela atende. Só que ela atende com esforço. Se você pega uma bomba de 100 HP, por exemplo, ela vai fazer o mesmo serviço, só que sem tanto esforço, certo? Então, o que acontece quando você tem uma máquina que você faz um esforço maior? Você tende a consumi-la, né? Consumir o seu tempo de vida útil mais rápido. Você adianta, você antecipa o tempo de vida útil dela. E para a indústria isso nem de perto é bom. Então ali, ó, potência consumida no eixo. Que eixo é esse? O eixo do rotor, certo? Porque se você tem uma vazão desejada, se você vai ter um processo processo dinâmico, né, de locomoção desejado, duas bombas pode ser que te atenda, né? Dois tipos de bomba diferentes pode ser que te atenda, só que uma vai consumir mais que a outra, certo? E uma vai forçar mais que a outra. O que é mais em conta? Certo? Nesse meu exemplo de 50 e 100, a 50 não é muito ideal porque força muito a bomba. Mas agora, de repentemente, uma de 100 pode também não ser ideal por consumir muita energia, embora faça com facilidade. Então, geralmente, ali a engenharia, né, a parte que apetece aos engenheiros, é o que? É encontrar um meio termo, uma bomba que não vai sofrer tanto, certo? Em necessidade de potência, e também não vai fazer o bolso do empresário sofrer com o quê? Com excesso de consumo, certo? Velocidade de rotação. Velocidade de rotação, ele está intimamente ligado, certo? Mas não é tudo. Não é o único parâmetro, mas está intimamente ligado a quem? A pressão de sucção, certo? Quanto mais velocidade, velocidade de centrípeta, né? Aceleração centrípeta e velocidade centrípeta a sua bomba exercer, maior geração de energia centrífuga, de movimento centrífugo você vai ter. E quanto maior esse movimento, maior sucção, certo? Porque você vai pela inércia, você vai fazer aquele chamado turbilhão e tende a puxar mais massa de fluido por unidade de tempo. Aumenta a vazão, logo aumentou também a pressão de sucção. Eficiência, se é uma bomba que no conjunto da obra ela faz o serviço dela com eficiência dentro de um prazo, com uma vazão. Curvas características e altura manométrica total. Certo? A altura manométrica total é o que, professor? Bom, meus queridos alunos, a altura manométrica não é nada mais, nada menos do que o que? A altura que aquela bomba pode lançar uma coluna do fluido, né, bombeado por ela, certo? Em cima da sua pressão máxima de trabalho. Ou seja, você tem uma bomba que a pressão máxima, na vazão máxima, ela joga a, um exemplo, 15 metros de altura. Essa é a sua altura manométrica total. A sua bomba está no limite da pressão de sucção e de vazão, ela não consegue passar acima disso. Essa é a sua altura manométrica total, certo? Porque temos aí uma coisa chamada pressão hidrostática, né, que é o peso da coluna d'água pela gravidade. Então você tem aí um esforço máximo que é a altura manométrica total, certo? Bom, o acionador deverá ser inspecionado no local de sua fabricação. Ou seja, o acionador, né, que é o start da bomba, é inspecionado aonde se fabrica. Deverá ser
realizado a verificação dimensional do conjunto, do conjunto bomba-acionador montado na base de acordo com os desenhos aprovados. Bomba e acionador, verificação dimensional. Nada mais do que o quê? Dimensões. Simples. Certo? Você vai fazer ali para saber se um é dimensionalmente, de acordo com seus valores numéricos, proporcional ao outro, ou você não está levando uma bomba e um acionador diferente. O alinhamento bomba-acionador será verificado durante a inspeção por quem? Pelo nosso querido inspetor dimensional, certo? Ou de caldeiraria e tubulação, ou dimensional de ajuste de máquinas, que é uma modalidade, uma outra modalidade de inspeção dimensional. Devendo, contudo, ser novamente executado à época da montagem do equipamento, certo? Deve ser remetido a essa época. Bombas centrífugas em geral. Inicialmente, o inspetor deverá verificar os desenhos, folha, dados, curvas e especificações técnicas. Certo. Já vimos que os componentes fundidos, certo, atendem ao MSS SP55. Certo? Então, aqui é só simplesmente uma revisãozinha, né? As principais medidas, de acordo com os desenhos, os flanges e conexões deverão estar de acordo com as normas de referência, certo? Estão verificando as partes sujeitas a altas pressões e etc. Certo? Bom, vamos ver aqui. Vamos entrar em bombas de engrenagens. Todos os componentes deverão ser submetidos à inspeção visual com a bomba desmontada. Opa, por que será que, se são bombas de engrenagem, são bombas com tantos componentes mecânicos quanto a bomba centrífuga, né? Então, as bombas de engrenagem devem ser feitas uma inspeção visual, mas nos componentes internos, não somente na carcaça, certo? Os componentes fundidos deverão ser atendidos de acordo com o estabelecido na MSS SP55. Igualmente, né, a bomba centrífuga. Deverão ser verificadas as principais medidas, de acordo com os desenhos e tolerâncias do fabricante e das normas de referência, com a bomba desmontada e após a montagem da mesma. Então, até aí, nada de diferente, né? Nada de diferente da nossa bomba de centrífuga, da nossa bomba centrífuga, né? Nós vamos ter que desmontar a carcaça da bomba, separar os componentes internos e desmontar até mesmo os componentes internos, engrenagem por engrenagem, inspecionar e remontar, certo? Os flanges de conexões também deverão estar de acordo com as normas, certo? E igualmente o teste da bomba centrífuga, o TH, também sem pintura e de acordo com a norma de referência. Bom, aqui no teste de desempenho deverão ser observadas as principais características de operação. Quais delas? Capacidade. Primeira coisa, capacidade. A bomba de engrenagem, ela já tem uma capacidade, por assim dizer, mas, digna de atenção, mas questionável, certo? Então deve ser avaliada a capacidade dela. E além da capacidade, no caso, carga ou pressão na saída da bomba. É evidente que um excesso de eficiência, um excesso de saída, de expulsão de fluido também não é bem-vindo. Porque, afinal de contas, o fluido, né, se a bomba é fluido, se fosse um gás, ele é compressor, senhores. Um fluido, ele sairia da bomba, né, pelo bocal de saída, e ele dali ele vai para um outro equipamento que vai recebê-lo com uma pressão prevista. Então você não pode ter um excesso de pressão na saída, então tem que ser controlado. Potência no eixo de entrada e velocidade de rotação. Bom, primeiramente, é uma bomba de engrenagens, mas é para um acionamento motriz, é um acionamento mecânico, certo? Né? Eletromecânico. Então, o eixo
Que eixo é esse? É onde está acoplado as principais engrenagens, certo? Que em união com as engrenagens de outros eixos, que são engrenagens secundárias, né, menores, ou chame como quiser, tem que ser verificada a potência do eixo principal, porque é ele o responsável pela geração da energia, né, da transferência de energia ali, da transmissão de energia. E potência do eixo e velocidade de rotação. Óbvio que quanto maior potência, né, uma maior potência de acordo com o tamanho da bomba, dos componentes da bomba, você vai ter uma velocidade maior. Maior potência tende a ter uma velocidade maior, que você vai fazer o quê? Aquele eixo girar mais rápido e, por sua vez, o quê? A engrenagem girar mais rápido, certo? Então deve ser avaliado esses dois parâmetros como se fossem irmãos gêmeos, um de acordo com o outro, certo? Deverão ser observadas ainda as condições de barulhos anormais. O que pode ser um barulho anormal numa bomba de engrenagem, senhores inspetores? Bom, para quem não é técnico ou engenheiro mecânico, eu venho aqui como técnico e engenheiro lhes falar o seguinte: uma engrenagem com um dente quebrado, um par de engrenagens sem o devido ajuste, certo? Módulo com módulo, certo? Tiver um mais para dentro que o outro, o que implicaria dizer involuntariamente o que? Se um está mais adentro do que o previsto, os outros também estarão, certo? O que poderia ser também essa condição de barulho anormal: má lubrificação, folga, certo? Um desalinhamento com relação à temporização do encaixe das engrenagens. Como assim, professor? Se a engrenagem ela estiver entrando fora do conjunto de tempo, tende o quê? A um dente, na hora que for entrar, bater e não entrar no encaixe perfeito e ter ainda assim um atrito, né? Um impacto, por mais leve que seja, mas não importa, nós estamos discutindo proporção, o impacto com a outra engrenagem, que vai gerar um barulho anormal. Imagina isso se repetindo centenas de milhares de vezes, porque se uma engrenagem está desalinhada, se um dente da engrenagem está desalinhado em relação ao seu par, o outro também provavelmente estará, certo? Então, entre outros motivos, barulhos anormais, até mesmo excesso de vibração. Aquecimento e vibrações. Vibrações. Certo? O aquecimento, principal causador de aquecimento em sistemas mecânicos, má lubrificação. Todos nós sabemos que ferro com ferro aquece. Certo? Se estiver mal lubrificado, ou inclusive se os senhores estiverem forçando a bomba a trabalhar numa potência sempre no limite ou até acima do limite tolerável, vai superaquecer, certo? E as vibrações oriundas de folgas, de dentes com fraturas, com pedaços quebrados e etc. Certo? Após a realização desses testes, a bomba deverá ser desmontada e seus internos novamente inspecionados. Ou seja, senhores, você testou o desempenho. O teste de desempenho, é óbvio que você naquele teste, durante o teste, você vai elevar a capacidade da sua bomba ao limite de trabalho, ao limite funcional de trabalho dela. Só que, e se de repente, nesse decorrer aí desse teste de desempenho, ele desempenhou uma boa tarefa, mas o preço disso foi um desalinhamento da engrenagem, uma folga, certo? Ou qualquer outro motivo que você tenha encontrado um defeito desses supracitados, é necessário que você desmonte para averiguar a condição dos seus internos depois do teste de desempenho, né? Depois de terem sido elevados ao máximo trabalhado, né? No máximo da eficiência, certo? Se tiver tudo ok, remonta, empacota e leva. Se não, descarta, próximo, certo? Bom,
Devido à sua importância sobre a capacidade, carga e potência no eixo de entrada, a viscosidade do líquido do teste não poderá variar mais do que 5% durante a realização do teste. Ou seja, senhores, se uma bomba com potência XHP, não interessa o valor agora, ela tem uma certa eficiência, né, e mediante um certo esforço para conduzir um fluido com a viscosidade da água, por exemplo, essa mesma bomba com XHP de potência, certo? Ela não vai apresentar a mesma eficiência para bombear, por exemplo, óleo. Por quê? Porque o óleo tem densidade diferente, certo? A bomba vai apresentar um rendimento diferente, certo? E tem certos produtos que, durante um processo de refino ou um processo, seja lá qual for a indústria que você estiver trabalhando, a viscosidade varia com o tempo, né? Veja, por exemplo, aqueles óleos trifásicos, né? A densidade deles muda à medida que eles decantam ou quando eles voltam a se misturar. Então, senhores, por conta disso, né, o líquido do teste não vai poder variar durante todo o teste nem 5% de sua viscosidade, certo? Viscosidade tem que se manter no máximo a 5% de tolerância. O ideal é que não mude. Bom, o acionador deverá ser inspecionado no local de sua fabricação, certo? Tudo bem, o acionador inspecionado no local de sua fabricação, assim como o centrífugo, né? Deverá ser realizada a verificação dimensional do conjunto bomba-acionador montado na base de acordo com os desenhos aprovados. Mesma coisa do que da outra bomba, certo? Conjunto da obra, até como o alinhamento, ó, deve ser verificado durante a inspeção, certo? Tanto na inspeção de fabricação lá na empresa que montou o equipamento, quanto na inspeção ali na hora de você instalar a máquina no campo, certo? Aí teria que ter a presença do engenheiro, do inspetor de equipamentos, etc. Certo? Bom, agora vamos falar das bombas que fazem alternância, né? São as alternativas. Todos os componentes deverão ser submetidos à inspeção visual, com a bomba desmontada. Componentes fundidos deverão atender ao MSS SP55. Deverão ser verificadas as principais medidas, de acordo com os desenhos e tolerâncias do fabricante das normas de referência com a bomba desmontada e após a montagem da mesma. Até aí, nada de diferente, por isso que eu não estou parando para explicar. E o teste hidrostático tem que ver com a carcaça, sem pintura, de acordo com a norma. Igual aos outros, pelos motivos que eu já expliquei. Bom, vamos lá. No teste de desempenho, cada bomba deverá funcionar sem carga. Sem carga. Por um período de tempo suficiente para serem feitas as observações da característica do equipamento. Certo? Ou seja, se são bombas alternativas, né, cada bomba ali em um trecho deverá funcionar sem carga. Devendo ser observados em especial as temperaturas dos mancais e a pressão do óleo da bomba. Que são aquelas medidas, aqueles gráficos observados, né? Após a realização do ensaio, a bomba deverá ser aberta para a verificação de quê? Dos cilindros, das bielas e das engrenagens das caixas de engrenagens. Justamente por conta do quê? Delas operarem sem o líquido, geralmente isso não é bom a nenhum tipo de bomba operar sem a presença do fluido para se trabalhar, certo? Então, por conta disso é verificado aí os seus cilindros, né? As suas bielas, as suas bielas internas e seu jogo de engrenagens ali, bem como as caixas de engrenagens, né? As caixas que recebem as engrenagens. Os filtros e peneiras deverão ser examinados para a verificação da presença de limalhas de ferro. Limalhas de ferro oriundo de um mau
de um mau processo de usinagem, né, com relação ao acabamento da sua bomba, dos componentes internos da bomba. E outros materiais estranhos, ou seja, qualquer coisa, qualquer impureza, qualquer corpo estranho que esteja presente ali dentro, né? Até mesmo por isso que é feito sem uma carga. Agora, o comum. O acionador deverá ser inspecionado no local de sua fabricação. Deverá ser realizada a verificação dimensional do conjunto bomba-acionador montado na base de acordo com os desenhos já aprovados. Bem como o alinhamento bomba-acionador deverá ser verificado durante a inspeção, tanto na fabricação quanto na montagem no campo, devendo, contudo, ser novamente executado na época de montagem. Bom, eu sempre tenho essa mania de falar as coisas antes de acontecerem. É porque realmente é verdade. Bom, agora saímos de bomba, saímos de equipamentos dinâmicos que trabalham com fluidos. Vamos agora falar dos equipamentos dinâmicos que tratam de gases. São os compressores. E vamos começar pelos compressores centrífugos. Bom, a norma já muda. Esse procedimento abrange os requisitos de inspeção e testes para compressores centrífugos cobertos pela API 617. Certo? Todos os componentes deverão ser submetidos à inspeção com o compressor desmontado. Até aí, exatamente igual às bombas. Os componentes fundidos previstos na MSS SP 55. Todos os impelidores, certo? Os impelidores deverão ser inspecionados de acordo também com a API STD 617. Aí não é diferente das bombas, certo? Aliás, é somente a norma, né? Por favor, o tipo de atuação é o mesmo. Deverão ser verificadas as principais medidas de acordo com os desenhos e tolerâncias do fabricante e das normas de referência com o compressor desmontado e após a montagem do mesmo. Pela mesma razão, pelo mesmo motivo das bombas, certo? Verificação da qualidade dos equipamentos, tanto da carcaça quanto dos componentes internos. Parafusos e aberturas na carcaça deverão estar de acordo com a API STD 617. Certos parafusos próprios com a resistência de material com resistência mecânica previsto, com o torque correto na hora da montagem no campo, tudo previsto, certo? E a abertura da carcaça também. O TH deverá ser realizado de acordo com a norma de referência para todas as partes submetidas a pressões, inclusive as tubulações de óleo lubrificante, gás ou água de refrigeração. Todas as partes submetidas a pressões. Carcaça submetida a pressão. A parte de sucção ali, né, o rotor de sucção, que é submetido a uma pressão de sucção, obviamente. E as tubulações de óleo lubrificante, gás ou água de refrigeração. Calma aí, mas compressores trata com gases. Sim. Mas não quer dizer que ela dispense uma lubrificação por meio de um óleo ou até mesmo de uma água para você refrigerar o seu sistema caso ele esteja aquecendo, ou mesmo que ele não esteja, para manter um equilíbrio assim como o nosso carro. Certo? A gente tem água no carro, né, no nosso sistema de arrefecimento, não porque o carro vai explodir, vai ferver e explodir. Evidente que se não tiver vai acontecer isso, vai bater o motor, mas ela está ali não só para esfriar o carro, mas para manter a temperatura. Certo? Bom, o ensaio de funcionamento mecânico deverá satisfazer ao prescrito na norma, que é a API 617. Simples. Compressores alternativos. Este procedimento abrange os requisitos de inspeção e testes para compressores centrífugos cobertos pela API Standard 618. Já saímos da 617, vamos falar de compressores alternativos agora, então a norma muda. Certo? Para esse compressor, deverão ser avaliados todos os componentes. Carcaças, né? Carcaça externa. Os eixos, né? Que seguram ali, que acoplam as hélices. As manivelas, certas manivelas. As bielas, os pistões de compressão, os cilindros, que atuam ali junto com os pistões e etc.
deverão ser submetidos à inspeção visual com compressor desmontado. Então, senhores, em geral, todos os equipamentos, como nós já podemos ver até nas videoaulas anteriores, todos os compressores necessitam ser verificados, todos os equipamentos precisam ser verificados tanto com ele montado quanto com ele desmontado. Os componentes fundidos na MSS SP55, certo? E aqui as medidas dimensional, né? Já com as tolerâncias para posteriores folgas, certo? E o TH de acordo com a norma API STD 618, que é a que rege compressores alternativos. Falemos do teste de desempenho. No teste de desempenho, o compressor deverá funcionar sem carga, assim como a bomba alternativa, por um período de tempo suficiente para serem feitas as observações das características do equipamento, devendo ser observadas em especial temperatura dos mancais, para saber se está com boa lubrificação ou excesso de atrito, e a pressão do óleo, para saber se ele está sendo distribuído de forma prevista. Após a realização desse ensaio, a bomba deverá ser aberta para verificação dos cilindros, bielas, engrenagens e caixas. Normal, igualmente na bomba alternativa, certo? Que você está operando sem carga. Então tem que verificar o que? Quando ela fica sem carga, né, o que acontece com os equipamentos, com os componentes internos após um teste de desempenho a limite máximo. Os filtros e peneiras deverão ser examinados para a verificação da presença de limalhas de ferro, por conta de uma má usinagem de acabamento e outros materiais estranhos. Ponto. Igualmente na bomba alternativa. O acionador deverá ser inspecionado no local de sua fabricação. Deverá ser realizada a verificação dimensional do conjunto compressor-acionador montado na base, de acordo com os desenhos aprovados. O alinhamento compressor-acionador será verificado durante a inspeção, devendo, contudo, ser novamente executado à época da montagem do equipamento. Percebam, senhores, que são equipamentos diferentes, mas que têm o mesmo princípio, então tem a mesmo script de inspeção. Agora, compressores de ar. Esse procedimento abrange os requisitos de inspeção e testes para compressores de ar. Tem compressores que dinamizam gases em geral, mas tem compressores que dinamizam somente o ar. Os principais componentes deverão ser submetidos. Os componentes fundidos deverão atender ao estabelecido na MSS SP55. Isso é igual a todos os equipamentos dinâmicos, né, que podemos observar. Deverão ser verificadas as principais medidas, de acordo com os desenhos e tolerâncias do fabricante e normas de referência, com o compressor desmontado e após a montagem, igual aos demais. O compressor e o reservatório de ar deverão ser submetidos a ensaios de pressão, estando os mesmos sem pintura. Aí um teste hidrostático ou um teste de pressão, certo? Tanto a carcaça do compressor, como nesse caso o reservatório de ar. Certo? Ambos têm que ser perfeitamente estanques, né? Perfeitamente estanques. No teste de desempenho, o compressor deverá funcionar sem carga, certo? Um período de tempo suficiente para serem feitas as observações das características do equipamento, devendo ser observados em especial temperatura do mancal por conta de aquecimento por atrito e a pressão do óleo com relação à pressão de distribuição, né? Você está distribuindo com a pressão certa, de forma certa, no tempo certo. Evidente que, um parêntese aqui, se a temperatura do mancal estiver elevada, provavelmente ou está havendo um atrito maior do que o previsto, seja porque o eixo está com alguma folga, com um mau acoplamento, ou até mesmo uma dimensão imprópria, ou se a pressão do óleo ela também não está satisfatória. Certo? Aí o óleo não está fluindo ali para lubrificar. Deverá ser verificado o sistema de regulagem do compressor, das válvulas de segurança e outros componentes. Sistema de regulagem de quê? De entrada e de saída, certo? Bem como as válvulas de segurança, que elas nem sempre estão atuando,
mas elas, se houver uma sobrecarga, elas têm que estar prontas a funcionar, certo? E outros componentes. Por fim, aqui temos a nossa turbina a vapor, que é um gerador de energia dinâmico, né? Esse procedimento aplica-se às turbinas cuja fabricação atenda à norma API STD 615. Os componentes fundidos deverão atender ao estabelecido na MSS CP55. Não mudou. Todos os componentes da turbina deverão ser inspecionados visualmente, certo? Tem que desmontar, tem que ver no olho, pegar, observar, certo? Tudo de acordo com o procedimento 615. Deverão ser verificadas as principais medidas de acordo com os desenhos e tolerâncias do fabricante, juntamente com as normas de referência. Ponto. Os flanges e conexões deverão estar de acordo com as normas de referência. Dispensável dizer o porquê, né, senhores? Deverão ser verificadas as espessuras das paredes sujeitas a pressões. Parece até que é copiado e colado, né? Repetido, mas é o tratamento que é dado a equipamentos dinâmicos. Teste hidrostático deverá ser realizado com a carcaça de acordo com a norma API 615. Preciso dizer que é sem pintura na carcaça da turbina? Não, né? O teste de desempenho deverá ser executado conforme a API STD 615. E os balanceamentos estáticos e dinâmicos, ou seja, balanceamento com a turbina estática, em inércia, parada, com as hélices paradas, certo? E dinâmico, com ela em pleno funcionamento, dos elementos rotativos somente, é óbvio, né? Estático e dinâmico com relação aos componentes rotativos. Deverão ser realizados de acordo com os requisitos da API STD 615. E as vibrações deverão estar de acordo com o estabelecido na API STD 615. Afinal de contas, as vibrações ocorrerão. Só que existe um medidor de vibração e ele tem que acusar ali um valor dentro do campo de tolerância previsto na API STD 615. Se estiver acima, conserta, repara o erro, que deve ser uma folga, uma má lubrificação, certo? Ou um esforço excessivo que está fazendo com que ela perca a sua eficiência sem vibrar, certo? Bom, senhores, com isso terminamos aqui a nossa 7ª e longa videoaula, certo? Foi longa, mas houve a necessidade por conta do grupo, né? Do corpo de equipamentos dinâmicos, certo? Das formas de inspeção. Espero que todos tenham entendido bem e perceberem que o quê? Que dentro das questões de fabricação e recebimento, certos procederes, né, certos procedimentos se repetem. Eles se repetem, certo? Então isso facilita muito, porque a inspeção de fabricação, a inspeção do recebimento, senhores, ela é montada, como os senhores viram até mesmo em válvulas, né? Ela é montada de acordo com as características gerais de funcionamento do equipamento. Se todos são equipamentos que possuem sistema de sucção, sistema de liberação, no caso da turbina, um sistema de geração de energia, de captação para transformar aquela matéria captada em energia. Então, todos possuem o quê? Elementos rotativos, possuem eixos, o que não possui um eixo de rotor, possui um eixo de engrenagens, uma árvore central, né, de engrenagens. Então, todos ali, senhores, possuem componentes semelhantes. Todos eles têm finalidades e princípios funcionais semelhantes. Então, por conta disso, né, a inspeção a ser verificada, ela é sempre semelhante. Até mesmo as normas são semelhantes, né, e para fundidos, como nós podemos ver, a norma é a mesma para os 3 tipos principais, 3 grandes tipos de equipamentos dinâmicos. Certo? Qualquer dúvida, senhores, revejam algum ponto do vídeo que você não entendeu, apesar de que a maioria se repete, certo? Mas só não fiquem com a dúvida, certo? E no mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula, certo?